A Record surpreendeu e mandou muito bem com a transmissão do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, inclusive ganhando da Globo no Ibope do Rio de Janeiro. Em São Paulo, vantagem enorme da Globo no domingo, mas uma audiência bem abaixo do que Corinthians e Palmeiras costumavam dar. Esses são os temas do nosso vídeo de hoje. Muito bem, pessoal, no último sábado a Record transmitiu para todo o Brasil a final entre Fluminense e Flamengo, jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca, e conseguiu bons resultados no Rio de Janeiro. Com bola rolando, marcou 22 pontos no Ibope contra 21 da Globo, dados trazidos aí pelo Gabriel Wacker e sua coluna no All Sport. O resultado é muito bom sim, porque quem viu o vídeo publicado aqui no canal na última sexta-feira notou que eu esperava esse tipo de número no jogo de volta, que costuma ter mais audiência. Pro jogo de ida eu estava até sendo mais bonzinho com a Record, dizia que 18 pontos no Rio de Janeiro seria um número bom, mas houve uma surpresa aí com o crescimento da competição na reta final. Lembrando que de sábado à noite, o maior índice obtido até então pela Record no Rio de Janeiro com o Carioca tinha sido de 13 pontos, tanto no jogo de ida como no jogo de volta da semifinal entre Flamengo e Volta Redonda, e a maior audiência do campeonato estava até agora também nas mãos do Flamengo em um clássico contra o Botafogo. Numa quarta-feira à noite eram 16 pontos, então uma subida muito importante, 22 pontos já no jogo de ida, e uma excelente notícia para a Record também, porque o jogo foi 1-1. O Flamengo abriu o placar, estava mandando bem no primeiro tempo, mas não conseguiu converter isso em gols, e aí no segundo tempo o Fluminense aproveitou, empatou e até poderia ter virado o jogo no final. Fato é que nós temos uma final completamente aberta para o próximo sábado, também às 9h05 da noite, também com transmissão para todo o Brasil. A Record consegue então uma vitória que ela não tinha obtido ainda contra a Globo, e com uma vantagem até maior do que o SBT conseguiu no ano passado com o jogo da volta. Flamengo e Fluminense, o jogo de volta do Carioca 2020, foi transmitido pelo SBT para todo o Brasil e teve uma audiência maior, claro, porque era uma quarta-feira à noite. Foram 26 pontos de média no Rio de Janeiro, agora a Record conseguiu 22. Só que a Record ganhou por 1 ponto de diferença da Globo, enquanto o SBT ficou em situação de empate com a Globo naquela ocasião, 26-26, levando uma vantagem decimal. Aqui no canal a gente considera os números sempre arredondados, então dá empate, mas naquela ocasião sim o SBT tinha vencido por um pouquinho, por 0, alguma coisa. Em São Paulo o jogo conseguiu 6 pontos de média com 7 de pico, o que está dentro do que eu falei também para o jogo de ida no vídeo da semana passada. Então conseguiu a Record fazer de acordo com as minhas expectativas, eu acabei entre aspas acertando. Já os números do painel nacional de televisão, esses o Ibope vai mandar pra gente só na terça-feira, eu estou publicando esse vídeo na segunda, então pra quem tá vendo esse vídeo no dia que eu publiquei, amanhã a gente vai ter os dados do Ibope com as 15 praças que ele mede, que é a tal da média nacional, o painel nacional de televisão. Mas de qualquer forma, o clássico entre Fluminense e Flamengo foi bem em São Paulo, quando a gente lembra que numa terça-feira, que é um dia que tem mais audiência, mais televisores ligados, o SBT conseguiu isso com os jogos do Santos na pré-Libertadores contra o São Lourenço, 6 no primeiro jogo, 7 no segundo, então o Fla-Flu conseguir é bem bacana. Claro que virão aquelas lembranças do ano passado, porque o SBT conseguiu 11 pontos de média em São Paulo, mas aí também o que eu já expliquei no último vídeo, tem todas as questões sobre o SBT ser uma novidade, depois de 17 anos transmitindo futebol tanto no Rio como em São Paulo e na maior parte do país, então não dá pra gente comparar dessa forma. O jogo de volta tende a atrair mais pessoas, especialmente as pessoas que descobriram só na hora do jogo de sábado que estava rolando e agora já estão mais atentas que no próximo sábado, 9 horas, tem futebol de novo na Record. Já no domingo, às 4 da tarde, em São Paulo, a Globo exibiu o clássico entre Corinthians e Palmeiras, valendo vaga na final do Paulistão. Esse jogo, esse confronto, essas duas equipes, sempre protagonizaram nos últimos anos as maiores audiências das temporadas, valendo por Paulistão, por Brasileirão, onde quer que eles se enfrentassem, esse derby era a maior audiência, ou era pelo menos uma das maiores audiências. Quando não aparecia em 3 das 5 maiores do ano, essas coisas de fato aconteciam, mas no último domingo, mesmo com o jogo sendo de mata-mata, jogo único, valendo vaga em final, o índice foi de 24 pontos de média, com pico de 26, também trazidos pelo Gabriel Wacker no All Sport, e mostram aí como o futebol tem caído na audiência. O Campeonato Paulista teve problemas de calendário, a Globo passou só alguns jogos, as pessoas se desligaram um pouco do costume de ver futebol na Globo de domingo à tarde, mas de qualquer forma, pelo menos numa semifinal, a gente esperava sim um pico de 30 pontos. Não precisava ser a média, mas pelo menos que desse uma beirada ali nos 30 pontos, e nem isso aconteceu. Não podemos fazer nenhuma comparação entre dias diferentes, competições diferentes, mas só pra gente ficar no volume de pessoas assistindo.
Foram 24 pontos vendo esse Corinthians e Palmeiras na semifinal do Paulistão e foram 26 pontos vendo Palmeiras e Santos na final da Libertadores no SBT, que é uma emissora que não tinha tradição em futebol até pouco tempo atrás e que na época a gente falava, na Globo isso daria muito mais audiência. Agora fica o questionamento, será que daria muito mais audiência mesmo? A final da Copa do Brasil recentemente entre Palmeiras e Grêmio foi muito bem para um domingo à noite, para os padrões da grade da Globo, mas não chegou aos 30 pontos também. Para a gente comparar em outros anos, finais de Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, beiravam os 40 pontos de média. Então agora não chegar nem a 30 de pico mostra, sim, pelo menos um cansaço do torcedor em relação ao futebol, um distanciamento dele. Claro que a audiência em geral da televisão vem sofrido nos tempos de pandemia, mas quando a gente tem um Big Brother Brasil dando a audiência que deu todos os dias da semana, até mais de meia-noite em São Paulo, fica aí o questionamento, o que o futebol pode fazer para estancar essa queda e voltar a ser relevante? Se você acha que é o estadual, deixa um comentário aí se é o poder dos estaduais caindo cada vez mais, as pessoas estão se distanciando. Se no caso da audiência em São Paulo é porque hoje a gente tem um time só, o Palmeiras, chegando nas finais de tudo quanto é campeonato. Vai dizendo aí quais são as suas percepções, porque a gente tem que analisar muito esse momento que o futebol está vivendo. Eu vou tentar trazer para vocês aqui nos próximos vídeos do canal as audiências de outras praças dos campeonatos estaduais. A Globo Minas vai ter final no próximo sábado, por causa do Atlético Mineiro jogar na terça-feira na Libertadores na outra semana. Então o jogo entre Atlético Mineiro e o América, valendo o título estadual, será no sábado às 4h30 da tarde. Legal para quem gosta de acompanhar tudo e quem tem TV a cabo para isso, tem condições para isso, é que no próximo fim de semana a gente vai poder acompanhar o Mineiro no sábado às 4h30, a final do Carioca no sábado às 9h05 da noite, e aí no domingo às 4 da tarde é que a gente vai ter futebol com os outros estaduais, com as outras finais, que vão rolar na Globo e até no Campeonato Baiano, que é o caso da TVE. E uma coisa que a gente precisa destacar é que a Globo sempre tem no duelo entre Corinthians e Palmeiras a sua maior esperança de audiência. Não foi por acaso que ela fez o Palmeiras jogar com menos de 48 horas de intervalo em relação ao término do jogo das quartas de final contra o Red Bull Bragantino e essa partida contra o Corinthians. Fez porque precisava dessa grande audiência e que, comparado ao que já deu no passado, não chegou nem perto. No ano passado, de quarta-noite, é verdade, a gente sempre faz essa ressalva, quando voltou o futebol, na primeira semana de futebol na Globo em São Paulo, foram 30 pontos de média, e depois, nas decisões entre Corinthians e Palmeiras também, numa quarta e num sábado à tarde, em ambos, foram 35 pontos de média. Claro que decisão por pênaltis também aumenta, tem tudo isso a se considerar, mas eu estou extremamente decepcionado com esse jogo de ontem, não ter dado nem 30 pontos de pico, nem isso conseguiu o jogo entre Corinthians e Palmeiras na Globo, é algo pra gente refletir. E agora, a final do Campeonato Paulista é uma outra questão. Se nem Palmeiras e Corinthians, que é o clássico que normalmente dá mais audiência para a Globo em São Paulo, será que vai ser um duelo entre o Verdão e o Tricolor, valendo o título estadual, que conseguirão elevar essa audiência, elevar essa média da Globo? No momento em que eu estou gravando esse vídeo, a gente não tem ainda a confirmação das datas e dos horários das partidas das finais, mas enfim, no momento em que você está assistindo, no momento em que o vídeo está sendo publicado, é possível que já tenha saído, e aí nos comentários a gente vai conversando sobre o que pode acontecer, como a Globo pode melhorar em qualquer um dos cenários que a Federação Paulista e a Globo escolherem para essa final, como pode acontecer. Se você ainda não for inscrito no canal, fica o convite para você conhecer o nosso conteúdo, tem outros vídeos aparecendo aqui. Podemos chegar a 30 mil inscritos ainda no mês de maio, então fica o convite também para você deixar o seu like, para o YouTube entender que você curte esse conteúdo sobre mídia esportiva e possa te recomendar sempre mais e mais e mais. Eu fico por aqui, um grande abraço para você e até a próxima!